Fala rapaziada, saudações vascaínas e hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e Boa Vista pelo Campeonato Carioca, manter ainda as chances vivas de quem sabe uma semifinal e buscar aí o título da competição. Então vamos trazer tudo que vai rolar nessa partida importantíssima para o futuro do Vasco, falar também sobre polêmica. Carlos Roberto Osório envolvido ali em delação enquanto era político aqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos trazer tudo que rolou. Infelizmente, problemas de fora sendo trazidos para dentro do Vasco da Gama, políticas externas virando políticas internas de clubes. Muito complicado, vamos trazer detalhes, falar também sobre reforço, o novo lateral esquerdo pode pintar em São Januário, vamos falar aí quem é, qual é o nome e como estão as negociações e trazer muitas outras novidades, falar de Matias Galarza, bastidores da Vasco TV e muitas outras notícias. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro, é claro, de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao placar de hoje. Temos Vasco e Boa Vista, deixe quanto você acha que vai ser o jogo aqui embaixo. E caso você acerte o resultado, eu mando aí no próximo vídeo, eu coloco aí o resultado e o seu nome aparecendo aqui no canal. Então não perca a oportunidade de aparecer no próximo vídeo, deixe o resultado do jogo aqui nos comentários. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre uma polêmica, né, rapaziada? Todo torcedor vascaíno tá esperando muito os bastidores da Vasco TV, os bastidores do jogo entre Vasco e Flamengo, né? Um jogão, Vasco ganhando de 3-1 sobre o nosso maior rival. E é claro, queremos ver o que tá acontecendo dentro do vestiário. O torcedor vascaíno tá numa espera angustiante, né? Com relação a esse momento, vermos tudo que rolou ali naquela quinta-feira. Porém, tá acontecendo alguns problemas. Tive notícias aí que ocorreram alguns problemas relacionados à Ferg. A Ferg não permitiu com que ali a gravação ocorresse dentro do vestiário do Vasco da Gama. Isso está impedindo aí uma possível colocação dos bastidores no canal da Vasco TV. Vamos esperar um posicionamento, uma nota oficial do clube com relação a isso. O torcedor vascaíno estava esperando, né, que o bastidor saísse até a hora de meio-dia, né, de hoje, porém isso não aconteceu. Então provavelmente algum problema, né, rolou aí nesse meio tempo, rolou no dia do jogo. Algumas notícias indicam que definitivamente a Ferg não permitiu a gravação dentro do vestiário e por isso essa demora, só explicando tudo que tá rolando para vocês, porque é claro, o torcedor vascaíno está esperando esse bastidor sobre a vitória contra o nosso maior rival. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E agora vamos falar de notícia, vamos falar de polêmica envolvendo o nosso atual vice-presidente geral, o famoso Carlos Roberto Osório. Carlos Roberto Osório é um ex-deputado, esteve junto ali do Eduardo Paz, né, no governo de 2016 do Rio de Janeiro e está envolvido em polêmicas, infelizmente. Ele é uma figura muito conhecida negativamente aqui no estado do Rio de Janeiro e é claro, o torcedor vascaíno tem um grande pé atrás com relação a ele estar na vice-presidência do clube, envolvido aí em alguns, infelizmente, esquemas dentro do Rio de Janeiro. E agora, né, tem o prédio lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, mais exato, na Praça 15, que está cedendo para o Vasco da Gama para ser a nova sede do nosso clube. E são algumas situações complicadas, delicadas, que colocam o torcedor vascaíno com medo do que pode vir aí nesses próximos 3 anos com essa atual diretoria, com esse atual mandato e, de certa forma, também, infelizmente, com Carlos Roberto Osório de vice-presidente geral do Vasco da Gama e levando esse nome e levando essa imagem dele para fora, investidores que de certa forma acaba prejudicando. Por quê? Tivemos a notícia aí que o Carlos Roberto Osório está envolvido e foi citado em uma delação, ou seja, em um esquema aí de alguns problemas dentro da política do nosso estado. O que acontece? Solicitação e pagamentos de vantagem ao então secretário estadual de transporte do Rio no valor de R$ 3.580.000. Essa aí foi a nota publicada nessa delação, né, que definitivamente preocupa muito. Um atual vice-presidente do Vasco está sendo citado em problemas com relação
a coisas complicadas, né? Dinheiro, a gente sabe muito bem o que está envolvendo aí, muita coisa envolvida dentro da política do Estado, imagino que pode vir aí dentro da política do Vasco da Gama. É uma situação muito complicada, o meu objetivo aqui é informar, é trazer notícias, é claro, tem pessoas que estão gostando dessa atual direção, tem pessoas que não estão gostando, mas que foi um erro aí lá no ano de 2016, se comprovado mesmo, foi sim uma situação muito delicada que infelizmente envolve o nosso vice-presidente geral. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos continuar falando sobre Vasco da Gama e agora falar de notícias relacionadas à compra de jogador e à compra do Galarza. O Galarza é um jogador que vem se destacando muito aí no Vasco da Gama. Acredito que é o maior destaque dessa temporada atrás do Gabriel Peck ou até mesmo ao lado do jogador. Ele veio do Olímpia do Paraguai, um jogador novo, chegou para jogar as categorias de base, se destacou, subiu profissional e vem fazendo um excelente ano, né, ali na volância do Vasco, ao lado do Andrei. Porém, ele está emprestado. No início do ano que vem, ele já retorna ao Olímpia, caso o Vasco não exerça o direito de compra, que tem a opção, né, de compra no final do contrato do atleta. Porém, na cláusula contratual tem o seguinte: a cada 10 partidas que o Galarza joga de titular, o valor dele aumenta em 100 mil reais. Então, 100 mil dólares, aliás. Então é uma situação muito complicada. Cada jogo que passa, a cada 10 jogos que passam, para ser mais exato, o valor do Galarza fica mais caro, o jogador fica mais valorizado, os times de fora começam a olhar o Galarza de outra maneira e o Vasco vai ter que coçar mais o bolso caso queira comprar o atleta. É um jogador de muita qualidade, atualmente o passe dele está fixado em 1 milhão de dólares, algo em torno de 6 milhões e meio de reais. É muito dinheiro, mas acredito que vale sim a pena pagar num jogador de qualidade. É titular do Vasco da Gama, é um paraguaio, é novo e pode render no futuro muita grana ao gigante da colina. Porém, se continuar jogando em titular sem o Vasco comprar, vai ficar cada vez mais caro e a chance de um clube de fora vir e levar o jogador formado praticamente aqui nas categorias de base do clube fica muito mais fácil. Então é uma situação preocupante, a diretoria tem que se posicionar com relação a isso, tem que exercer o direito de compra e levar o Galarza para jogar em definitivo aí no Vasco da Gama. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de outro paraguaio, dessa vez o Elias Ovelar, outro jogador que veio aí do futebol paraguaio para jogar as categorias de base do Vasco da Gama. Infelizmente passou por um período aí de recuperação de lesão, está voltando e teve no CT do Almirante ontem no treinamento que realizou, né? E esteve com o Rômulo e postou aí uma foto falando o seguinte: joga muito e melhor pessoa, ou seja, demonstrando ser um fã aí do futebol do Rômulo, atual novo reforço do Vasco da Gama, tem grande identificação ali com o torcedor e com o gigante da colina e parece que realmente está mostrando o próprio Rômulo, né, que veio para jogar, encantando aí até o novo jogador do Vasco da Gama, o garoto paraguaio que chegou agora no Brasil e já está se encantando com o futebol do Rômulo, novo reforço do gigante da colina. Esperamos que definitivamente não possa ser só uma postagem, mas sim uma verdade, que o Rômulo venha para fazer diferente, escrever aí a mesma história, né, mas de maneiras, uma nova história, mas da mesma maneira que escreveu lá no ano de 2011, onde se destacou muito, sendo aí um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o melhor volante, foi vendido. Esperamos que ele possa repetir o que ele fez lá naquele ano da conquista da Copa do Brasil, se destacar e trazer muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Já que estamos falando de Rômulo, reforço, trazer novidades aqui com relação a dois nomes, que é o Luiz Paulo e o Jean Vitor. Hoje temos Vasco e Boa Vista, sabemos disso, um jogo muito importante aí para caso o Vasco pense em se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, e temos no outro time, no nosso adversário, no Boa Vista, o Jean Vitor, um lateral esquerdo de muita qualidade que vem se destacando na equipe de Saquarema, um grande jogador, teve no ano passado passagens pelo Paraná, também jogando, é claro, na posição de lateral esquerdo e se destacou por lá. O Paraná, mesmo caindo para a Série C, o Jean Vitor foi um destaque da equipe. E segundo notícias, o Jean Vitor está no radar da diretoria cruzmaltina. O Vasco ainda não fez uma proposta oficial, não foi a fundo querendo comprar o atleta, mas ele está sim de olho no jogador, já que joga, né, na lateral esquerda do Vasco da Gama. É uma posição que o Vasco tem aí como prioridade, né? Então esperamos que ele possa fazer uma boa partida, porque o Vasco depende de uma boa partida do atleta para que, de certa forma, faça a contratação e comece a dar início a uma negociação. É um jogador de qualidade e hoje, aí, no jogo entre Vasco e Boa Vista, pode ser a definição do futuro do atleta. É um bom jogador,
tem qualidade, mas o jogo de hoje vai definir aí o futuro. Se ele permanece no Boa Vista na próxima temporada, ou até mesmo negociado com outro clube, ou vem para ser ali o lateral esquerdo reserva do Zeca, ou até mesmo titular, colocando o Zeca para a direita dessa atual temporada. Também falar com relação a outro lateral esquerdo, porque não temos somente o Jean Vitor como foco. O Luiz Paulo, lateral atual do Volta Redonda, líder ali do Campeonato Carioca, vem se destacando, jogando um bolão ali ao lado também do Aleph Manga, né? Outro jogador do Volta Redonda que vem se destacando. E segundo notícia, a diretoria também está com o Luiz Paulo no radar. Dois jogadores de extrema qualidade, dois jogadores muito bons que podem reforçar o Vasco nessa próxima temporada. Volto a repetir, não há negociações em concreto, não há negociações em definição, são jogadores que estão apenas de olho, né? A diretoria vascaína está de olho nos atletas e podem sim pintar caso continuem se destacando aí até o final da temporada, vestindo a camisa do Vasco aí nesse ano de 2021. E para finalizar, vamos trazer aqui as novidades com relação a essa partida entre Vasco e Boa Vista. O jogo vai acontecer ali às 6h30 da noite no estádio Elcir Rezende, lá em Saquarema. A transmissão vai ser somente por pay-per-view ou o canal aí da Vasco TV, né? O pay-per-view da Vasco TV, a pay-per-view das televisões, como a Oi, é claro, que a gente sabe muito bem. E o Vasco vai diferente. O Vasco precisa de uma vitória. O Vasco dependia do resultado de ontem entre Português e Flamengo. Como foi o empate, o Vasco ainda mantém viva as chances de uma classificação e espera ali, é claro, uma vitória e depende da vitória no dia de hoje. Caso o Flamengo vencesse, o Vasco não iria com o time titular, iria com o time reserva, um time misto, né? Porque já que não iria ter mais chance de chegar às semifinais do Carioca, não iria forçar os atletas ali, de certa forma, titulares do elenco. Então vai com o time reserva, vai com o time titular, aliás, já que ainda mantém viva as chances de classificação. Então com isso provavelmente teremos no gol a estreia do Vanderlei, muito provavelmente o Vanderlei saia jogando como titular. Na zaga, Leonardo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, montando ali o quarteto defensivo. No meio campo, Andrei, Galarza e Morato. E no ataque, Marquinhos Gabriel, Gabriel Peck e Germancano. Mesma escalação que jogamos contra o Flamengo na quinta-feira e vencemos muito bem. Esperamos então que o Vasco possa fazer uma boa partida, possa vencer, convencer e alegrar, é claro, né, o dia de domingo do torcedor vascaíno. Vasco tem um time competitivo? Tem. Tem um time excelente? Não. Mas vamos evoluir ao longo do ano e, é claro, esperar que possa fazer uma Série B tranquila, uma Copa do Brasil boa e até mesmo, quem sabe, se classificar e buscar aí um título carioca. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Depois do jogo, voltamos com o pós-jogo aqui do canal, trazendo tudo que rolou na partida, falando sobre o jogo. Muito obrigado também por cada um sobre os 30 mil inscritos. Eu vou fazer um agradecimento lá no meu Instagram, então tá aparecendo aqui embaixo. Depois corre lá, segue a minha página e a gente vai agradecer por lá todos vocês. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, a Deus a prioridade sempre. Se não fosse por ele, eu nunca teria conseguido. Mas também vocês são muito importantes nessa trajetória, então muito obrigado por todo apoio, toda ajuda, todo like, todo comentário que vocês têm sempre dado aqui no canal. Muito obrigado, hoje é dia de Vasco, deixa aqui o seu comentário, quanto você acha que vai ser o jogo e, é claro, voltamos depois da partida com o nosso pós-jogo. Grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.